Queria ouvir do professor Vila, o que o senhor tem a dizer sobre esse ano de invasão russa à Ucrânia, professor? Olha, Colombo, esse é um assunto, como nós comentamos até outro dia, muito complicado, é um terreno pantanoso tratar desse assunto. Envolve questões históricas, políticas, culturais, geopolíticas e etc, etc. O presidente ucraniano é um artista, não estou dizendo no sentido pejorativo, hein? Ele se comunica muito bem, vide a fala que nós apresentamos. Agora, é necessário entender primeiro, não por ordem de importância, a China. A China é hoje uma aliada da Rússia, mas tem problemas com a Rússia fronteiriços. Não vamos nos esquecer os conflitos do final dos anos 60, conflitos militares. Antes teve a divergência do mundo comunista, né, em 1960. Hoje não são mais comunistas nem a Rússia e nem a China, apesar da China ter um partido comunista único, não há a liberdade clássica das democracias, mas não é comunismo a China. Quem achar que aquele é regime comunista não conhece o beabá, vai do livro Preobrazhensky-Bukharin, o ABC do comunismo, por exemplo, para citar entre milhares de títulos dessa bibliografia. Então a China tem contradições com a Rússia, contradições fronteiriças. Então os BRICS, a Índia também tem uma proximidade muito grande com a Rússia, inclusive não entrou nessa questão do embargo à Rússia, mas tem alguns problemas com a Rússia e com a China, problemas fronteiriços, inclusive recentes. Então, o que a China está buscando, porque essa guerra também a médio prazo não é bom para a economia chinesa, que é essa potência ascendente e será no final dessa década, por qualquer indicador econômico, o maior PIB do mundo, e hoje é uma grande potência militar, não tem um arsenal atômico da Rússia, mas em termos econômicos ela tem um PIB 10 vezes superior ao da Rússia, ela é uma potência ascendente. Então temos esse lado. O lado do Brasil, por incrível que pareça, você pegar os dados, Colombo, e quem nos acompanha, o ano passado, 2022, o Brasil aumentou as exportações para a Rússia em 23%. E as importações em 37%. O que mostra que a posição que o Brasil tomou, eu estou olhando a parte econômica, para depois, foi correta. Agora, há uma questão política. Nós não temos um envolvimento direto com esse confronto, nem em relações históricas, políticas, culturais, nem com a Rússia, nem com a Ucrânia, apesar de ter minorias russas aqui no Brasil, ucranianas e etc. É necessário sentar à mesa de negociação. Não haverá vencedores no campo militar. Esse um ano inteiro, desde o dia 24 de fevereiro do ano passado, demonstra isso. Agora, aonde vai ser esse encontro? O Brasil está tendo uma iniciativa, insisto, importante, de sentar e discutir as questões históricas, o que cabe à Ucrânia, o que cabe à Rússia. E vai ter de chegar a uma solução salomônica, né? Nem a Ucrânia vai conseguir manter in totum seu território, isso será impossível, porque o Putin, o outro lado, agressor, é verdade, vai ter de ficar com algum ganho na mão para aceitar um tratado de paz. E essa relação Rússia-Ucrânia vem lá do século XVIII. É bom lembrar, quando a Polônia perdeu a sua liberdade, foi dividida em 3 partes, a Polônia deixou de existir 150 anos, parte para a Prússia, parte para o Império Austríaco e parte para a Rússia. E nessa divisão, lá acabou também entrando a Ucrânia. Então, tem locais ali que você nasceu polonês, naquela cidade, cresceu ucraniano e na adolescência você era soviético, sem ter saído da cidade. Então, são questões muito complicadas que nós, aqui no Brasil, não entendemos. Seria como se nós desejássemos, eu sei que o exemplo é exagerado, mas se nós desejássemos incorporar o Uruguai, que foi Brasil, foi província cisplatina durante o Império, até a Guerra de Independência da Cisplatina no final dos anos 20. É bom lembrar que era uma província do Império do Brasil. Um otimista no futebol diria até, eu sei que é um assunto trágico, mas vamos ter um bom humor, nós teríamos mais 2 Copas do Mundo, 30 e 50. Mas a questão que se coloca é muito complicada. O Brasil está tendo a posição correta de não apoiar a agressão russa, buscar a paz e não fortalecer uma guerra que só levará à destruição da Ucrânia e não da Rússia, porque o território russo não foi afetado, o território, pela guerra, mas só o território ucraniano. E, por fim, as sanções à Rússia também
não atingir o objetivo pretendido. Ela deve ter recessão sim, alguns estimam em menos 2,2% no ano que terminou e não os 20% que falavam. E vai se intensificar a relação com a China e com a Índia e com mais uma centena de países que não votaram com a Europa ou com os Estados Unidos, em suma com os países da OTAN. Então tem de ter paz. O Brasil é importante nisso porque não tem um compromisso direto e tem uma relação histórica, o Itamaraty, em buscar soluções de paz no mundo. Vide, entre tantas outras, a criação do Estado de Israel. Não é que o Estado de Israel gerou as guerras no Oriente Médio, isso é falso. A única democracia no Oriente Médio é Israel. A presença de Oswaldo Aranha presidindo a Assembleia Geral da ONU, que levou à partilha da Palestina.